Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso momento diário de oração pessoal com a força, com o poder de Jesus vivo e ressuscitado aqui na sua palavra. Obrigado pela companhia. Fazemos juntos esse momento de oração pessoal e assim vamos buscando a nossa força, o nosso alimento, a nossa fé. O texto de hoje vai falar dessa fé. Que fé é essa? Que experiência é essa? Como é que a gente coloca essa fé em prática? É o que nós vamos refletir hoje, na segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dia 5 de julho, já no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26, Mateus 9, 18 a 26. Convido você a pegar a sua Bíblia, a entrar aí dentro do seu coração e vamos juntos ter esse momento de intimidade com Deus, que renova a nossa vida, que nos dá uma vida nova. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós pedimos, vem Espírito Santo, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, porque a minha alma tem sede, porque a minha alma precisa de Ti, porque eu quero, Senhor, através dessa Alexio Divina, me alimentar, buscar em Deus a força, a graça para essa vida nova. Vem, Espírito Santo, recebe tudo que está na minha mente, no meu coração e permita que a Tua palavra hoje venha iluminar a realidade da minha vida e me dar uma vida nova em Cristo. Amém, amém, amém. O nosso método da Alexio Divina é um método de oração com a palavra de Deus em 4 degraus espirituais que vamos percorrendo juntos. O primeiro degrau é a leitura do texto, a leitura atenta, procurando perceber o que é que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com os seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então usar a nossa imaginação para tentar recontar esse texto para a gente mesmo, para que essa palavra entre na nossa vida e ocupe um lugar privilegiado no nosso coração. Como é que o texto começa? Um pouquinho antes.
Jesus está na sinagoga em Cafarnaum, é o que fala um pouquinho antes no capítulo 9. Ele está lá pregando, anunciando a palavra de Deus. Falando o quê? Falando sobre a vida nova. No versículo anterior ao de hoje, Jesus acaba de falar: um vinho novo para odres novos. E aí ele estava falando, o texto começa assim, Jesus estava falando, o que aconteceu? Um chefe da sinagoga se aproxima e se prostra diante de Jesus. Olha que maravilha. Tantos chefes da sinagoga, você vai imaginando, e a gente sabe, talvez não reconheciam Jesus, discutiam, ameaçavam Jesus. A gente vê isso ao longo do evangelho. Mas esse chefe da sinagoga não. Ele se prostra diante de Jesus e manifesta a sua fé, coloca a sua fé em ação. Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe as suas mãos e ela viverá. Trazendo aqui concretamente aquilo que Jesus estava pregando. Ele estava pregando sobre a vida nova. E aqui esse chefe da sinagoga proclama como única alternativa para a filha dele a vida nova trazida por Jesus. Só Jesus naquele momento poderia restituir a vida para sua filha. Vai imaginando aí os gestos, as palavras, os semblantes de Jesus. E o que Jesus faz diante dessa manifestação de fé? Jesus se levanta e vai o seguir com os seus discípulos. Imagina, diante desse pedido com tamanha fé, Jesus se coloca imediatamente para poder atender a realidade, a necessidade, aquilo que ele apresenta para Jesus. Só que no caminho, né? Imagina aí o Jairo ansioso para poder Jesus chegar e curar a filha dele. Na verdade, um outro milagre acontece primeiro. Uma mulher atormentada por um fluxo de sangue há 12 anos. Imagina aí o sofrimento desta mulher, considerada como impura diante da lei judaica. Ela tinha que ficar separada da comunidade, ficar sozinha. E o que é pior, qualquer coisa que ela tocasse, qualquer pessoa que ela tocasse, ficaria impura como ela. Ou seja, estava numa situação de morta, mesmo em vida. Vivia como uma morta, como uma excluída. Não tinha outra saída a não ser sua fé em Jesus. E aí já vamos procurando a semelhança. O Jairo não tinha outra saída diante da realidade da sua filha, senão a fé em Jesus. Esta mulher não tinha outra saída, já foi sentenciada como morta, não tinha outra saída senão a fé em Jesus. E ela manifesta essa fé em Jesus. Imagina, se eu tocar ao menos na sua veste, eu serei curada. Que esperança, que expectativa, que coragem. Ao mesmo tempo com medo de ser banida, de ser expulsa da comunidade, de estar fazendo uma coisa errada, mas a fé foi mais forte que o medo e ela realmente se aproximou e tocou em Jesus. Ousou tocar na veste daquele homem em que ele poderia ficar impuro porque ela tocou nele, mas na verdade foi ela que foi purificada diante da força do poder de Jesus através daquele gesto. Ela conseguiu alcançar imediatamente aquilo que sua esperança almejava, aquilo que seu coração desejava. Podia terminar por aí, mas Jesus
tem uma atitude surpreendente. Ele se volta para ela, ele a vê e ele diz: coragem, tem confiança, a sua fé te salvou. Proclama a salvação para aquela mulher, mas não apenas para ela, para toda a multidão que estava reunida ao redor dele, que vê naquela menina, naquela senhora, naquela jovem, não sei, há 12 anos, a possibilidade de uma vida nova acontecendo, se realizando diante deles. Mas Jesus continua, porque ele é movido pela fé, ele é movido pelo clamor, ele é movido pela expectativa. Chegou lá na casa de Jairo, mas se deparou com uma realidade muito diferente. Se deparou com pessoas sem fé, que vinham a situação daquela menina do ponto de vista de uma sentença já dada. E Jesus proclama, ela está dormindo. Mas eles fazem o quê? Zombam de Jesus. E o que Jesus faz diante disso? Manda embora quem não tem fé. Sai daqui. Afastou eles, tomou a menina pela mão e a levantou. Se por um lado a mulher, a hemorroísa, tocou na veste de Jesus, esta menina foi curada com o toque de Jesus. Tocar e ser tocado pela força da fé. Esse toque que é intimidade, que é entrar em comunhão, vem nos apontar que a fé é tocar em Jesus, ser tocado pela sua mão, e esse toque nos liberta da morte e nos dá uma vida nova. Aleluia! E assim nós vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou permitir que o Espírito Santo me coloque como protagonista desta história. Na minha mente agora eu sou o Jairo, eu sou a sua filha, eu sou esta mulher. E assim eu preciso primeiro perceber dentro de mim que situação de morte é essa. O que está morrendo em mim? O que em mim precisa renascer? O que em mim precisa ser mudado, ser restaurado? Vou visitando as áreas da minha vida, na minha mente, na minha alma, no meu corpo, e reconhecer a mim mesmo como alguém que aos olhos do mundo está sentenciado pela morte, porque o salário do pecado é a morte, a consequência de uma vida distante de Deus é a morte, e desse sentido, aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, eu sou sentenciado à morte como a filha de Jairo, como aquela mulher hemorroísa. E assim já vou reconhecendo que tantas vezes eu mesmo me permito ser sentenciado antes da hora e começo a falar para mim mesmo: não tem mais jeito, é assim mesmo, não tem como fazer nada, olhando para a realidade apenas do ponto de vista natural. Mas é nessa situação de morte, nessa situação de pecador, que Jesus vem entrar e falar profundamente ao meu coração: coragem, tem confiança, abra o seu coração a esta fé que te traz a salvação. E assim, olhando para a minha situação de morte, eu vou me abrindo ao toque de Jesus, que me vê, que se volta para mim, que me conhece, e vou perceber que o que eu preciso hoje é desta fé nova. A fé que reconhece que só Jesus
pode me tirar dessa situação, que só Jesus pode me levantar do pecado e da morte. Reconhecer que eu preciso de uma fé maior, que tantas vezes eu abandono a fé, eu abandono a esperança um pouco rápido demais. Mas que como essa mulher, estas mulheres, essa menina, esta mulher, eu quero hoje experimentar o natural, o ordinário da minha vida, sendo revertido em sobrenatural, através de uma fé viva, de uma fé em ação. Eu decido assim me aproximar de Deus, tocar em Jesus, para que Ele também venha hoje me tocar. E assim nós já vamos passando para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu vou dizendo: Senhor Jesus, quero, Senhor, a graça da ousadia, Senhor. A ousadia dessa intimidade, a ousadia desta comunhão, a ousadia de proclamar, de viver, de experimentar a minha fé de uma maneira nova e renovada nesse dia. Por isso, Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua força, porque a fé é dom de Deus. Preciso que o Senhor me toque hoje, Senhor, sabendo que esse toque, esse dedo de Deus é o Espírito Santo, e assim eu me abro. Vem, Espírito Santo. Renova em mim hoje, Senhor, esta fé nova. Renova hoje, Senhor, renova em mim, Senhor, esta fé que me lança ao sobrenatural, que me livra do pecado, que me livra da morte, Senhor. Diante de tantas sentenças de morte, eu proclamo hoje que eu creio no impossível de Deus na minha vida. E assim vou trazendo em oração, claro, a minha vida, o meu coração, a minha alma, mas também as pessoas ao meu redor. Vou trazendo os meus familiares, vou trazendo os meus filhos, vou trazendo a realidade em que eu me encontro. Eu peço, Espírito Santo, dá-me a graça de ter um olhar novo, Senhor, de não ficar como aquelas pessoas na casa de Jairo, apenas zombando, sem enxergar, sem entender realidade. Muda o meu olhar, Senhor, e permita que eu hoje não vá apenas esbarrar em Jesus, não vá apenas passar por esta palavra como se fosse uma palavra qualquer, mas hoje eu quero ser tocado pela fé e quero que o Senhor venha tocar profundamente no meu coração, e me aproximo de Ti, Senhor, nesse momento, para Te tocar diante do impossível aos olhos dos homens e do sobrenatural aos olhos de Deus. Vem, Espírito Santo, vai fazendo a sua oração também, eu vou fazendo aqui. Vem, Espírito Santo, muda a sentença, Senhor, dá-nos uma fé nova, Senhor, toca no nosso coração, toca profundamente no nosso coração e permita que a gente toque em Ti. Toca no meu coração, Senhor, e permita que eu toque profundamente em Ti, Senhor, neste dia, pela fé, para que eu tenha uma vida nova, Senhor, para que eu experimente a Tua graça no meu coração, Senhor. Aleluia, Jesus. E assim vamos entrando no quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação. Vai silenciando o seu coração e percebendo que o Espírito Santo te dá a graça, me dá a graça, eu vou silenciando o meu coração e percebendo que o Espírito Santo me dá a graça de um olhar diferente sobre a realidade da minha vida. Me dando a graça de olhar para as situações da minha vida com um olhar da fé. E assim, como Ele fez com aquela jovem, Ele me pega pela mão. Sente aí forte a mão de Jesus, e eu sinto mesmo forte agora a mão de Jesus na minha mão, que me vê, que me conhece, que me ama e que hoje me levanta para uma vida nova. Jesus me levanta
para uma vida nova. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.